Oi pessoal, tudo certo? Hoje a gente tá de volta para mais um Maratonei, porque a gente acabou de assistir a segunda parte de The OA. Ou pra falar melhor, a gente maratonou a segunda parte. A gente maratonou a segunda parte de The OA e daí a gente veio aqui pra falar pra vocês o que a gente achou dessa segunda parte. Se a gente achou boa, se a gente achou ruim, se a gente achou que foi melhor que a primeira parte, se ficou abaixo das expectativas. Também. E eu acho que ficou muito acima das minhas expectativas. Muito certeza. acima. Foi uma surpresa muito boa, principalmente porque, se vocês assistirem nossa review de 2 anos atrás, quando a gente falou a primeira vez de The Way, a gente ficou muito puto com ela quando ela acabou. E eu, particularmente, achei que da metade em diante a série se perdeu completamente. Exatamente. Na metade da primeira parte em diante. Porque o começo da primeira parte é muito boa. É muito bom também. Muito interessante, estabelece bem o que está acontecendo. E naquela metade a metade final da primeira parte, ele meio que desandou. E eu achei extremamente satisfatória essa temporada. Eu não fiquei puta com a primeira temporada, eu fiquei decepcionada justamente por causa disso que tu falou. A primeira parte da primeira parte foi muito boa. A segunda parte foi meio que anticlimática. Bastante. E eu acho que essa segunda parte, foi diferente. Foi o contrário. Ela foi crescendo, e aquele último episódio foi um mindfuck total. Total. E eu gostei também porque eles introduziram um personagem muito bom nessa temporada, que foi o Kalin, né? Ele é um personagem interessante, um personagem que, apesar da Maria reclamar toda vez que ele acendia um cigarro, toda cena que ele tá, ele começa com ele acendendo um cigarro. Eu achei que ele era um personagem com muita personalidade, apesar dele ser muito quietão, mas eu gostava de ver ele em ação. Ele era um ator que me chamava a atenção, que fazia eu querer ver mais sobre a história dele do que muitas vezes as outras histórias que estavam correndo por fora. E mesmo a parte que eu achei que ia ser mais fraca, que era a parte com os amigos dela que ficaram naquela outra realidade, eu acho que foi muito bem desenvolvida e se tornou mais interessante. Então foi muito gostoso de ver esses personagens que agora a gente não tem mais aquela preocupação assim, nós precisamos estabelecer os personagens, eles já estão estabelecidos, vamos trabalhar com eles. E aí eles trabalham com eles e tocam foda-se em tudo que eles imaginaram. Assim. Eu fiquei feliz que eles não esqueceram daqueles personagens quando ela pulou de dimensão. Pois é. Mas eu achei que as partes em que eles apareciam, eles puxavam a série um pouquinho pra baixo. Sim, eu achei que ia ser pior só. Podia ser muito pior. É que eu achei que foi muito triste. Tudo que acontecia naquela dimensão deles era muito triste. Era tristeza em cima de tristeza, em cima de tristeza, em cima de tristeza. E eu queria ver a parte da Prairie, porque a parte da Prairie é que tava acontecendo todas as loucuragens que eu esperava da primeira temporada da série, da primeira parte. Essa parte não me decepcionou, tanto de história, de visual. Quase me lembra um pouquinho Twin Peaks. Lembra bastante Twin Peaks. Do jeito que ele é enigmático e misterioso, porque ninguém realmente sabe que diabos está acontecendo. Eu só acho que The Way, ela é muito mais, ela não é tão contemplativa que nem Twin Peaks é, né? Que tem aquelas coisas assim, aquelas cenas enormes com silêncio e o personagem fazendo umas coisas, caminhando e fazendo umas coisas nada a ver. Ela é um pouquinho mais nesse ponto didática, assim. Ela consegue construir melhor a história. Ela não tem tempo de ser filosófica. E isso é bom, isso é ótimo, porque tipo assim, a nossa reclamação sempre de uma série de Netflix é o quê? A história, eles têm uma história pra contar, eles fazem 2 episódios no começo, 2 episódios no final e os 4 episódios no meio são enrolação. Se for uma série de 8 episódios. Se for de 10 é pior ainda, porque tem 5 episódios de enrolação ali no meio que não servem pra bosta nenhuma. E o Way soube aproveitar muito bem cada um desses 8 episódios, com praticamente nada de não desenvolvimento da trama, e tocando esse mistério adiante, sempre trazendo uma reviravolta boa e trazendo uma nova coisa pra mesa em todos os episódios. Então isso me deixou muito contente, porque é legal quando eles não ficam tu não fica assim, porra, agora aconteceu isso aí, eles vão ficar enrolando isso aí até o último episódio, até acontecer alguma coisa de verdade. E não, eles vão resolvendo e as coisas vão andando e os plots vão se intercalando e as coisas vão acontecendo. Até o ponto que a gente tem aquele final completamente inesperado. E a Rhodes, eu acho que ela é uma personagem muito Twin Peaks. Eu vi ela e toda aquela cena dele indo na casa dela e ela com o drone e os corvos. Ela é bem E depois ela aparecendo morta. Aquilo ali foi parecia muito, tipo, inspirado em Twin Peaks. Sim.
E visualmente eu gostei muito da série. Visualmente ela é muito bonita. Ela continua muito bonita. Eu achava ela muito bonita já na primeira temporada também. Na primeira parte da primeira temporada. E eu achei muito gostoso como as coisas eram apresentadas. Mas dessa vez eles não ficaram só no estilo, na forma como as coisas são apresentadas, mas também na trama em si, que eu acho que não ficou devendo tanto. Sim, e a questão do pulo entre dimensões não ser uma coisa fácil pra todos e ter consequências pra outros. Que era a história do jogo, da casa, e como é que as coisas ficam, e como as pessoas que não morrem na dimensão delas quando elas pulam, ficam. Porque a gente vê a Michelle, que é o Butch na outra dimensão, ela pulou pra essa dimensão que a Prairie e o Homer e o Happy e o Steve pularam, e ela ficou em coma na outra dimensão. Então, provavelmente na próxima parte, ou se vai ter segunda temporada, ou se vai ser terceira parte, não sei como é que eles vão fazer, a gente vai ver o Steve naquele mesmo lugar que a Michelle tava. Porque ele, aparentemente, foi o único que pulou sem ter morrido. Que na verdade a gente tem ali naquela cena final abismal, que é a cena que eles quebram a quarta parede ali e realmente vem pra nossa realidade. E o Steve acabou fazendo esse pulo final e eu acho que a gente vai... Os outros foram... Porque deu essa impressão, pelo menos, né? Deu essa impressão de que a BB-8 seria a única que poderia pular, que eles disseram que ela seria a única que poderia pular, mas eu acho que no momento que teve aquela invocação ali, que ela teve a chance, que a Way tava se... Como é que é a palavra que eu posso dizer? Se revelando completamente. Ela tava fazendo aquilo que o povo disse que ela ia fazer, né? Que ela ia se revelar... O Azrael. É Azrael, né? É o nome de um anjo também, Azrael. E ela, no meio desse momento que ela tava se revelando, que era aquela profecia que tinha sido feita, ele só mesmo o Steve que acaba encontrando ela lá e saindo correndo atrás dela. Porque ele era o mais, tipo... eu preciso. Ele tava muito transtornado. Ele queria sair daquela dimensão. A gente viu que ele não tem uma vida muito fácil na temporada anterior, na parte anterior. Sim. E a gana dele de sair dali fez com que ele fosse em vez da BB-8. Pode ser. E foi aquele fim. E é legal porque todas as cenas dele nessa temporada é ele correndo atrás de uma ambulância, atrás de algum amigo dele. Ele correndo atrás do Jesse, ele correndo atrás da Way no começo da temporada também. Do Jesse? Ele não correu atrás da ambulância do Jesse. Ele não correu atrás da ambulância do Jesse? Não, eles fugiram. Ele correu ao contrário. Ele voltou, né? O fim da primeira temporada, do fim dessa segunda parte é um espelho do fim da primeira parte. Só que dessa vez ele conseguiu pular na ambulância, ele não ficou só correndo atrás. Então, mas eu gostei bastante. Tu tava falando da questão de Twin Peaks, depois agora eu tava lembrando também da cena do povo. Eu acho que é uma das cenas mais Twin Peaks possível, porque foi aquela coisa completamente inesperada, aquela coisa que ninguém imaginava e que casou tão bem com essa história. Eu acho que foi uma das melhores cenas de toda a temporada, de toda a parte, de toda a segunda parte. Foi essa conversa que ela teve com o povo revelando quem ela é, o povo ajudando ela a entender como é que é ser o futuro, o que é ser o futuro dela. Então aquilo ali foi uma coisa muito doida, assim, que colocou a série num patamar mais alto também, eu acho, porque quando eles ligam o foda-se, se tu te propõe a ser uma série que vai lidar com questões interdimensionais e a tua premissa, como ela diz numa parte, eu não dou muita bola pra lógica, abraça isso e vai com tudo, assim. E eles fizeram isso, não foi galhofeiro, mas eles fizeram isso de uma forma muito aberta, assim, tipo, vamos lá, vamos pisar fundo, a gente pode fazer o que a gente bem entender. E eles fizeram o que eles bem entenderam e ficou muito melhor que a primeira temporada, que foi muito mais contida. E é uma série que, pra mim, como Legion, é uma série em que eu não me importo de assistir sem saber o que tá acontecendo. Exatamente. Nem sem saber se eu vou saber o que tá acontecendo. Porque tu viver esses episódios, tu viver essa série que é interessante. Não necessariamente tu saber o que tá acontecendo ali e por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. O que é interessante é tu ser surpreendido todos os episódios, porque tu não espera que é aquilo que vai acontecer. Exatamente. Por exemplo, eu não imaginava nem em 1 milhão de anos que a história do jogo da Michelle ia fazer o Karim chegar em uma casa toda cheia de quebra-cabeças, onde ele poderia ver nessa outra dimensão e puxar ela de volta. Isso, tipo... Por isso que a gente ficou tão decepcionado com a primeira parte. Porque aquele final foi tão mundano. Exatamente. Pra uma história tão surreal e fantasiosa. E nessa segunda parte, ela mostrou a que veio e nos deu uma parte inteira. Tudo é surreal e fantasioso. Exatamente. E louco. E qualquer coisa pode acontecer. Então tu é constantemente surpreendido por aquilo. E todo mundo é muito
envolto em ar de mistério. O Pierre, que é o Vincent Kartheiser, que o nome dele nem aparecia nas aberturas, o rosto dele só apareceu nos últimos episódios, ele sempre aparecia na sombra. Olha o mistério que eles colocaram em cima desse cara, e eu não fico, ai meu Deus, eles não falaram quem é ele, eles não falaram quem é ele, ai que bosta, não falaram quem é ele. Não, é gostoso, a graça é gostoso a gente ficar não perdido. Saber quem ele é. Toda vez que uma série consegue subverter as tuas expectativas e consegue te fazer pensar, porra, eu não faço a mínima ideia como é que isso como é que isso vai se resolver, eu acho que é um ponto favorável. A primeira, que é? A primeira, eles não queriam, eles ficaram aquela besteira daquele tipo de narrativa de, tá, mas isso tá acontecendo de verdade ou isso é só a parte da imaginação dela? E aí quando tu faz isso, tu limita a série, porque daí tu fica naquela mesma conversa, tu não quer mostrar pro teu espectador que aquilo que tá acontecendo com eles é real, tu tem que ficar dependendo da história de cada um. Então se depende da história de cada um, no final das contas tu pode chegar na conclusão de, e se tu não responde, como eles fizeram, eles não responderam na primeira temporada o que tinha acontecido, tu fica naquelas, pô, podia ser só bizarrice da cabeça dela, né? E nessa aqui não, nessa aqui eles pisaram fundo, foram pra loucuragem total e acertaram em cheio. Foi maravilhoso, foi gostoso de assistir e foi misterioso e foi Twin Peaks e foi mindfuck no final. Era isso que a gente queria ver e é isso que eu tava esperando da primeira temporada de OA e que não cumpriu. E o Jason Isaacs estava maravilhoso. Jason Isaacs, a maior cagada da TV aberta americana foi tirar o Wake, onde ele fazia exatamente a mesma coisa, que era ficar pulando de realidade pra realidade. Que era bem massa. E ele é um baita de um ator, ele tava ótimo em Star Trek Discovery, ele tá ótimo em OA, eu acho ele incrível. E todo o elenco tá bem melhor nessa temporada também, então eu acho que muito, muito bom ver que a série achou um rumo pra ela. E como tu disse, assim, os visuais, quando eles vão pros visuais, as coisas ficam impressionantes mesmo. A cena que a árvore pega ela lá, que ela chega na árvore e a árvore começa a conversar com ela, porque ela se comunica com as plantas, se comunica com os animais agora, então tudo isso foi tão mirabolante visualmente que eu acho que, nossa, foi realmente assim, ó, eu tô impressionado, eu tenho que dar o braço a torcer que essa segunda parte salvou The Way pra mim e agora eu tô empolgado pra ver a terceira temporada, como eu não tava pra ver essa. Tomara, espero que eles continuem, que esse não seja o fim de The Way, porque eu quero ver as próximas mirabolâncias que eles têm preparado pra gente. Com certeza. Então tá, pessoal, mega indicado, recomendado, se você ainda não viu, porque tem gente que gosta de ver spoiler antes de assistir a série, né? Então aqui você já sabe, se bem que a gente não... a gente meio que contou. A gente falou umas coisas, mas a gente não falou nada, na verdade, né? E comparado assim, com tudo que acontece na série. E eu sei que tem muita gente, como eu e como a Maria, que ficaram bem chateados com a primeira temporada. Então aqui eu vou botar minha mão no fogo pra dizer pra vocês, assistam. Ela realmente vale a pena, de alguém que não gostou da primeira temporada, de alguém que falou mal dessa série e agora tá dizendo que ela vale a pena. Então eu tô falando sério, é muito boa. Não esquece, como sempre, de deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever se você não é inscrito, dar o like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais com outras pessoas que talvez gostem do nosso conteúdo. E até a próxima! Tchau!